Passamos a palavra agora para a professora Girlândia da Conceição, da EREM Anísio Rodrigues, da cidade de Araripina. O núcleo está trazendo um debate bastante relevante sobre as questões da desigualdade de gênero e aproveitou para dar um recado urgente: respeite o meu eu. Bom dia a todos. É uma honra, não é, estar aqui com vocês apresentando essa experiência bem positiva, bem bacana que nós estamos tendo, não é, na nossa escola, trabalhando essas temáticas muito relevantes. Meu nome é Girlândia da Conceição, sou aqui do Sertão, trabalho na EREM Anísio Rodrigues Coelho, como a professora falou. Então, a gente está vivenciando desde o início de 2021 o projeto Gênero em Ação, Respeito Meu Eu. O projeto foi uma sugestão da Secretaria de Educação, que está com essa temática em foco esse ano, né? Incentivando as escolas a criarem o núcleo de gênero, o qual nós criamos e, consequentemente, elaboramos o projeto a ser vivenciado na escola. Então, aí a gente tem o nome, esse projeto ele é da área de humanas, entretanto, ele conversa com as demais áreas de conhecimento, a gente sabe que é um tema muito interdisciplinar, dizendo assim, que ele é presente, não é, em todos os âmbitos assim da nossa escolaridade, não é? Então, todos os componentes curriculares, eles podem sim estarem evidenciando essa temática dentro do seu componente, dentro de cada área. Nós aí, não é, o gestor da escola, que muito tem apoiado a elaboração, desde a elaboração e as ações, né, nesse projeto Núcleo de Gênero. O projeto ele é desenvolvido a partir das turmas do ensino médio da escola, primeiro, segundo, terceiro, bem como nós estendemos a temática também para toda a comunidade escolar que vem participando de todos os eventos, de todas essas ações, desde o chão da escola até os demais ambientes da escola. Nosso propósito é envolver toda a comunidade escolar e que essas temáticas elas possam ser disseminadas também no âmbito familiar, como também na comunidade, considerando que é um tema que é muito propício, não é? Principalmente a gente sabe em comunidade pequena onde a evidência da violência, ela por muitas vezes ela é bastante camuflada. São essas temáticas, a partir dessas temáticas, a gente desenvolve as ações, desde o chão da escola até nos demais ambientes propícios a essas discussões, né, a essas abordagens. Então, a gente trabalha a partir da desigualdade e organização social, que é a questão histórica, a gente debate sobre preconceito, discriminação, a violência, a intolerância, o machismo, que é uma temática bem que, partindo do machismo, ele gera muitos conflitos dentro de relações amorosas, grupos vulneráveis. A gente estende também essas temáticas também para outros gêneros, como lésbicas, transexuais, travestis, que a gente sabe que a violência contra essas pessoas do grupo, que fazem parte do grupo LGBTQI+, elas são vítimas constantemente dessas agressões, que também são consideradas vulneráveis, tanto quanto as mulheres. Essa relação de poder homem-mulher, essa questão histórica, que o homem sempre esteve acima, num espaço
no espaço hierárquico, ele sempre esteve aquém, não é, da mulher. A gente enfatiza a Lei Maria da Penha, o empoderamento feminino, que é muitíssimo importante. Nós trabalhamos muito esse tema, consideramos de suma importância a história, né, todo esse contexto que a mulher ela vem sofrendo, que a gente sabe que é bem evidente nos dias atuais. Essa violência ela é muito evidente, ela é muito clara, devido à mídia, né? Hoje, a essa evolução tecnológica, nós sabemos que essa questão histórica sempre existiu, mas hoje ela é muito mais clara, muito mais evidente. Nós também abordamos a Lei Maria da Penha, e desde os direitos, todos os direitos que a mulher detém, né, para enfrentar essa violência, esse feminicídio, e nós trabalhamos essa Lei Maria da Penha, como também o que a Constituição nos diz sobre essa garantia dos direitos da mulher, o empoderamento feminino, e enfatizamos também esse número muito na nossa escola, considerando que nós precisamos garantir esse apoio às mulheres, essa proteção, elas precisam sentir essa segurança nas pessoas. Então, por que desse projeto? A gente considera, todos nós que fazemos parte da educação, nós nos sentimos responsáveis, não é, para garantir essa questão de proteção, de empoderamento, principalmente da mulher. Então, essas temáticas, elas são todas propícias, elas conversam entre si, você observa que a gente tem um início, e a gente tem um meio, tem um fim, depois a gente retoma novamente, e a gente fica sempre puxando e conversando essas temáticas, e também conversando em todos os componentes curriculares, como eu já mencionei ontem. Então, nós achamos... quando foi sugerido para as escolas, para ser abordada essa temática, nós ficamos felizes, porque a gente vive numa comunidade muito pequena, no interior, bem no sertão, e nós constantemente nos deparamos com situações de violência, de feminicídio dentro da escola, e a gente se sentia um pouco constrangido a trabalhar de mãos atadas. E aí, esse projeto ele veio para nos dar força, para nos impulsionar a discutir, não é, com mais claridade, com mais segurança, essas questões dentro da escola. Então, a partir da sugestão da Secretaria de Educação, que tem o seu núcleo, que foi sugerido que fossem criados nas escolas o núcleo de gênero, nós criamos, idealizamos esse projeto, e estamos, não é, levando essas temáticas para o chão da sala de aula, estamos realizando muitas ações de sensibilização e desse empoderamento feminino em nossos jovens, e também com o intuito de que essas temáticas elas sejam transportadas, elas sejam multiplicadas para as casas, para o âmbito familiar, e que realmente a gente seja um divisor de águas, né, nessa questão da violência, do feminicídio, bem evidente nos dias atuais. Então, nós realizamos diversas ações, estão aí todas elencadas, não é? De reuniões, fazemos reuniões trabalhando essas temáticas na escola, fazemos reuniões, a cada 15 dias nós nos reunimos com o grupo de gênero e definimos algumas ações para serem disseminadas dentro da sala de aula. Convidamos os estudantes para reuniões, e também no nosso núcleo, no nosso projeto, fazem parte também diversos alunos, diversos alunos e diversos estudantes, não é?
A gente promove palestras, temos uma parceria com a Secretaria da Mulher de Araripina, com o objetivo desse desenvolvimento de palestras de sensibilização, de oficinas, rodas de leitura, oficinas de teatro. Nós pensamos em trabalhar muito, através dessas ações, o empoderamento e a visibilidade da Lei Maria da Penha, que é a que garante todo esse direito das mulheres. Nós realizamos pesquisas, evidenciando a violência dentro da nossa escola e na comunidade. A gente organiza também o acervo da biblioteca, que contemple essa temática de gênero, no intuito de também ter esse acervo de conhecimento em relação a essas temáticas de feminicídio, de violência. Professora, muito obrigada. O núcleo está de parabéns pela temática. Parabéns pela sua apresentação. Foi muito rica a sua explanação sobre o núcleo. Obrigada. Olá, pessoal. Sou Solange Maria da Silva Freire. Estou assistente de gestão da Arena de Ipojuca, no município do Ipojuca, região metropolitana do Recife. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria estar representando inúmeras mulheres, em inúmeras histórias de mulheres negras, guerreiras, pernambucanas, que enfrentaram muitos desafios para se tornarem as mulheres que hoje elas são, independentes, livres, socioemocional, E para mim não foi diferente. Nos idos de 2009, 2010, eu sofri um racismo declarado. Embora na adolescência, na infância, eu tenha sofrido um racismo velado, mas não tinha nenhum referencial para me acompanhar, para me orientar, para me reconhecer enquanto pessoa negra, enquanto criança que tinha uma história, uma raiz afro-brasileira. E aí, nesse acontecimento do racismo, em sala de aula, eu, professora de História, recém-concursada da rede estadual, numa escola regular, Alfredo Tenório, no Alto São Sebastião, em Cavaleiro, um garotinho de 6º ano, negro, me apelidava, de Bob Marley, que hoje, se eu ouvisse, seria um grande elogio para mim. Mas, infelizmente, a época me levou a prantos, em prantos, para a sala da gestão escolar. Na época, a gestora era Andréa de Cássia, e eu transformei essa dor, esse sofrimento, em luta de transformação, de construir em mim e naquelas crianças e adolescentes que faziam parte do meu universo de trabalho e social, a construir uma identidade afro-brasileira que até então não conhecia, não conhecia a beleza, a contribuição que os negros africanos trouxeram para a sociedade brasileira. E isso para mim foi muito importante. Então a educação me transformou na mulher que eu sou hoje, esses desafios me transformou na mulher que sou hoje. Construído pela professora Gabriela Borba, com os bolsistas do PIBID de História da Universidade Católica de Pernambuco e alunos dos 2º e 3º anos da escola. Bom dia a todas e todos e todos. A gente teve o processo de reativação do núcleo no ano de 2019 e, a partir de então, foi quando a gente começou e logo em seguida a gente começou com o processo de pandemia. Então, por favor. A gente começou a perceber que as mídias sociais seriam um grande auxílio, como extensão do debate escolar, já que a gente estava praticamente não, mas 100% no sistema remoto do ensino. E aí era uma medida para que o núcleo ele continuasse com as discussões, para que os estudos eles não parassem. Pode passar. Como foi apresentado, o Núcleo de Estudos de Gênero do Ginásio Pernambucano da Aurora, que se chama Mata Dambremont. Ele é composto por mim, Gabriela Borba, coordenadora do núcleo, por bolsistas PIBID de História da Unicap,
da Universidade Católica de Pernambuco, e estudantes do segundo e do terceiro ano, que participam como dinâmica de eletiva na escola. Né? Pode passar, por favor. A nossa abordagem conceitual, ela utiliza John Scott com gênero, uma categoria útil de análise histórica, Bell Hooks com educação para a transgressão, ensinando a transgressão, perdão, e o feminismo é para todo mundo, e Paulo Freire, principalmente com pedagogia da esperança e pedagogia da autonomia. As nossas metodologias aplicadas para desenvolvimento do projeto foram tertúlias, literárias, musicais e filmográficas, né? Arte digital em Canvas, então os estudantes e os bolsistas, eles trabalhavam principalmente a feitura de arte para o perfil do Instagram. A gestão das mídias sociais, tanto o Instagram quanto perfil do Spotify, quanto possibilidades de YouTube, indicações de outras redes sociais, e a gente fez uso principalmente do Instagram porque foi feito um levantamento prévio com os estudantes, a gente verificou que o Instagram ele era mais utilizado pelo público que a gente estava querendo abordar. Além disso, a gente também fez a produção textual e tinha a questão da observação e análise do ambiente social ao qual esse estudante está inserido. Então, não só o que acontecia ou o que acontece dentro da sociedade escolar, mas o que acontece também dentro da sociedade familiar. Então, tudo que vivesse ou tudo que acontecesse em torno desse estudante, a gente trazia para dentro da nossa discussão. Pode passar. Qual a relevância da nossa proposta e o nosso público-alvo? Né? Primeiramente, a comunidade escolar, então a administração, os docentes, os discentes e os servidores. Então, a gente entende que o estudo de gênero ele não deve ficar restrito unicamente ao professor que coordena o núcleo e aos estudantes, mas ele deve abranger toda a comunidade. A comunidade familiar também, né? Todas as ações que são desenvolvidas dentro da escola têm o engajamento da família. E a comunidade circunvizinha da escola. Nosso objetivo é que tanto o nosso perfil no Instagram quanto nossas ações, elas comecem dentro da escola, mas que elas toquem a comunidade no entorno. A escola está localizada no bairro de Santa Amaro, né? Então, assim, a gente está localizada na Rua da Aurora, e no entorno tem muita necessidade, né, de discutir gênero. A nossa sociedade em si, ela tem essa necessidade de discussão de gênero, mas especificamente eu acho que o centro do Recife, onde a gente tem pessoas que vivem em situação de rua, e essas pessoas muitas vezes não têm acesso a materiais básicos de higiene, por exemplo. Pode passar. E aí, nossos resultados e evidências é que, como a gente começou um trabalho no final do ano de 2019, a gente teve 2 premiações no Prêmio Naide Teodoro de Estudos de Gênero, no ano 12. Foi com Sofia Santiago Bonfim, com a redação Gênero e Diversidade Sexual, Desafios Enfrentados por Mulheres LGBTs, para terem seus lugares na sociedade brasileira. Ela é egressa do ano de 2020, ela foi terceiro ano até o ano passado. E Mirelle da Rocha Baracho, com Gênero e Mídia, terceiro ano de 2021. Então, elas foram premiadas e receberam a premiação ontem. Pode passar. Esse é o nosso perfil no Instagram, @nmartadangremon. Essas são as nossas postagens, né? Todas as postagens elas são feitas embasadas por teoria, né, social e histórica. Então, os textos eles não são feitos se baseando unicamente com achismo. Então, tem muita pesquisa que é feita anteriormente para que esse material ele venha a público, tá? Tanto pelo pessoal do PIBID, quanto pelos estudantes que são monitorados pelos PIBIdianos e por mim. Tá? Pode passar.
E aqui a gente tem algumas postagens específicas que trouxeram discussões para dentro da sala de aula. E por que trouxeram discussões para dentro da sala de aula? O uso do pronome neutro, que vem sendo uma pauta discutida desde o início do ano dentro da Secretaria de Educação, por diversos eventos que aconteceram na região metropolitana do Recife, inclusive. A gente teve a utilização do pronome neutro por professores dentro de sala de aula, e aí houve o caso de algumas famílias não gostarem dessa abordagem, né? Mesmo que tenha sido uma abordagem informal, não tenha sido uma abordagem com obrigatoriedade formativa. E aí nós decidimos fazer uma postagem em consenso com os estudantes sobre a importância do uso do pronome neutro quando ele for solicitado pela pessoa não binária. A independência do Brasil por uma perspectiva feminina foi uma redação, treino, escrita pela equipe que recebeu menção honrosa na 13ª Olimpíada Nacional de História do Brasil, que foi a equipe Império GP Aurora, que chegaram até a final dessa Olimpíada. E essas meninas, elas escreveram essa perspectiva feminina na história do Brasil, nesse processo de independência, já que ano que vem a gente vai estar completando 200 anos de independência. Essa questão do sentimento anti-asiático foi escrita no começo do ano, é uma pauta que é silenciada dentro da nossa sociedade. Na verdade, o racismo amarelo, ele existe, mas ele é pouco discutido. E o Núcleo de Estudos de Gênero Marta d'Angremont, ele também debate identidades e etnias. Nossa comunidade escolar possui estudantes que descendem de japoneses, né? Então, nós achamos por bem também discutir isso. Próximo, por favor. A pobreza menstrual foi uma outra pauta discutida no início do ano, que gerou a nossa caixinha no banheiro feminino, também trazido pelas estudantes. Então, nós disponibilizamos de caixinha com doações de absorvente, desodorante, pasta de dente. Elas colocam também papel higiênico, sabonete líquido, e aí a gente tem esse trabalho. E uma outra situação dentro da escola de lesbofobia gerou uma série de postagens sobre machismo estrutural, baseados principalmente em relações de poder. Pode passar. Esse aqui foi um dos últimos eventos que a gente promoveu aqui, que foi a feitura da nossa nova logo, né? Como é um processo de reativação, que é o perfil, a sombra da Marta d'Angremont, né? Que foi uma ativista, ela era militante, e protegia principalmente, assim, atuava principalmente contra a violência da mulher, da criança e do adolescente aqui no estado de Pernambuco a partir da década de 80. Pode passar. E esses são os nossos contatos. Muito obrigada. Excelente, professora Gabriela. Essas parcerias com as universidades são muito importantes. Só vem acrescentar conhecimentos, né, aos estudantes sobre temas tão relevantes. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo núcleo tão atuante. Obrigada. Eu que agradeço. Olá para todos e todas e todes, passando para agradecer a participação, o convite para participar desse catálogo que para mim foi maravilhoso. Foi uma oportunidade de contar um pouco da minha trajetória como mulher negra, candomblessista, servidora pública, professora. Então, eu espero ter contribuído de maneira significativa para as futuras gerações, assim como os meus ancestrais contribuem para o que eu sou hoje. Sou muito grata por essa oportunidade. Que bom que tivemos esse local de fala e um local que vai ser perpetuado, porque vai ficar escrito e outras pessoas vão ter oportunidades de ler. Então, deixo para todos vocês os meus votos de resistência, de persistência, de dizer que nós saímos da senzala e não vamos voltar. Axé. Em seguida, passamos a palavra para a professora Gabriela Brígido,
do Núcleo de Estudo de Gênero e Enfrentamento da Violência contra a Mulher, da EREM João Bezerra. Bom dia a todos e a todas. O trabalho que a gente foi desenvolvendo nesses 6 meses, porque eu entro agora em 2021, foi um processo de entender um pouco a comunidade, para eu começar a lidar com as necessidades que aqueles meninos teriam. Então, eu preferi o dialogando com os gêneros, tá certo? Pode botar o slide, por favor. Então, foi preferido o tema dialogando entre os gêneros para tratar isso com eles, tanto com os meninos como com as meninas. Pode passar. A foto que a gente, quer dizer, o desenho que a gente preferiu colocar na sala do gênero foi um simbolismo de todas os meninos, todas as raças, etnias que compõem o Brasil como mulheres. E se vocês prestarem atenção, tem uma mulher do lado das outras 3 que está se dividindo, que é a transgênero. A gente também trouxe esse simbolismo, tá certo? Pode passar. A abordagem conceitual que a gente quer e praticou com eles foi a conscientização da violência praticada entre os gêneros, principalmente as meninas, que com a educação e a intervenção poderia desenvolver mais e amenizar esse tipo de violência praticada de homens para as mulheres. Então, a conscientização tem sido focada nisso, para que o papel principal é que os meninos entendam que a necessidade de entender que as meninas elas têm o seu corpo, têm o seu espaço e são delas, e não precisam praticar violência para ter algo mais, uma conversa, um relacionamento, e sim produzirem relacionamentos saudáveis entre si. De passar. A metodologia que a gente aplicou foi roda de diálogos, pesquisa, debate, documentários, entrevistas com mulheres que sofreram violência, tem uma trajetória dessa, para conscientização principalmente dos meninos. Pode passar. E a relevância dessa proposta como o tempo todo eu estou dizendo desde o início, é a conscientização dos meninos na fase escolar e é o penduramento das meninas. Por quê? É através do menor que a gente pode trabalhar com o maior, com o adulto em si. A gente não tem como chegar ao adulto sem primeiro passar pela adolescência, pela infância. Então, esse foi um meio que é mais fácil e mais prático para trabalhar, que é a conscientização do menino para, assim, transformar ele num adulto consciente e trabalhar com que a sociedade venha amenizar ou até parar com as violências praticadas com as mulheres no feminicídio, violência econômica, violência física. E um dos fatores que foi estudado foi como os meninos poderiam se colocar no lugar das meninas em relação à violência física. O que é que eles entenderiam por isso? E foi se construindo diálogos de conscientização, de aprendizado entre eles. Pode passar. E o público-alvo são as meninas, os meninos, e principalmente o entorno da escola e a comunidade em si, por ter um histórico de violência lá e ter um histórico de prostituição e outras coisas. Então, a gente traz esse trabalho à escola, à coordenação, junto comigo, que sou a coordenadora do Núcleo de Gênero, para encontrar caminhos para trazer essas meninas a um novo olhar do seu empoderamento, não só um empoderamento econômico, mas um empoderamento psicológico, um empoderamento educacional. E assim elas mesmas entenderem e construir os seus caminhos a partir desse momento. Pode passar. E um dos resultados e evidências que foram observando durante esse tempo foi que os meninos eles começaram a entender que a mulher ela não gosta de apanhar, pelo contrário, elas apanham por algum tipo de necessidade ou fragilidade, seja ela econômica,
por depender 100% do seu companheiro, ou simplesmente a dependência psicológica, mesmo que ela tenha condições financeiras, ela tenha estabilidade, ela trabalhe, mesmo assim, ela se prende a um companheiro violento por toda uma questão psicológica e emocional. E eles foram entendendo essa construção, foram dando dicas, falando para como seria bom ter um apoio psicológico para todas essas meninas e principalmente para os meninos, para eles entenderem que não se deve se fazer um relacionamento através de abusos. E isso foi uma das coisas que foi muito interessante, principalmente para os adolescentes meninos. Pode passar. Esse aí foi um evento que aconteceu em parceria com a Prefeitura de Recife e o Júlio Santiago, que é para as mulheres, que é uma referência lá no Brasília Teimosa. Esse empoderamento foi feito para as meninas, foi uma palestra de como elas se empoderarem além do trabalho, além da questão econômica, mas no seu psique, na sua forma de observar e entender os relacionamentos abusivos, entenderem e construir relacionamentos através de condições saudáveis para ela e para a sua família. Esse foi o turno da manhã, pode passar. E esse foi o turno da tarde, todas participaram. Foi um retorno maravilhoso. E uma observação que a gente teve, tanto da psicóloga que foi, da Secretaria da Prefeitura de Recife, e como a moça que veio da Júlia de Santiago. Uma coisa que ficou bem interessante, que as meninas, ela ainda assim, devido à sua cultura, vindo do patriarcado, vindo de uma família mais machista, elas entendem que a mulher, as próprias mulheres, as próprias meninas entendem que as mulheres elas apanham porque querem e não porque elas estão apanhando por nada de graça. Elas mesmas falaram, teve essa fala, teve um bate-boca na sala para entender o porquê elas entendiam isso. E foi observado que era a construção social dentro da casa que provocava esse entender. E foi dito a elas, como teve histórias reais mostrado dentro da sala de aula, que uma mulher com condições financeiras, ela estudava, fazia faculdade, e mesmo assim apanhava do marido, mesmo assim ela sofreu uma tentativa de homicídio. E tudo isso pela questão da ligação emocional e psicológica. E elas, nesse momento, elas pararam, refletiram e viram o quanto o empoderamento ele não é só uma coisa significativa da questão econômica. Ele vai muito mais além do físico, muito mais além do dinheiro. Ele vai na questão da psicologia, da emoção do indivíduo. Pode passar. Aqui foi o momento do debate que a gente foi conversando com elas e elas foram dizendo como é que elas achavam. Pode passar. Pronto. Obrigada por tudo. Nós que agradecemos, professora. É muito importante trazer os meninos para esse diálogo também nos núcleos. Torna-se muito pertinente. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você também. Na sequência, o Núcleo de Estudos de Gênero, da Erin Carlos Rios, da cidade de Arco Verde. A professora Débora Batista apresentou o projeto Por Pretas e Pretes, Crespas e Crespes Livres, construído juntamente com as professoras Edna Carla e Rafaela de Mello. Bom dia, minha gente. Sou aqui a professora Débora Batista, sou da Erin Carlos Rios, aqui da cidade de Arco Verde. E aí, a gente quer mostrar um pouquinho da nossa experiência dentro do núcleo e já gostaria que a pessoa colocasse os slides para a gente ir já acompanhando. O nosso projeto, ele chama Por Pretas
pretos, crespas e crespes livres. Pode passar. Então, a gente tem as colaboradoras, eu, né, Débora, a professora Carla e a professora Rafaela. Pode passar. Então, como é que surgiu, né, as Dandares? Então, embora ele tenha sido oficializado esse ano, nós já temos um trabalho dentro dessas temáticas desde o ano de 2017. Mas esse projeto, ele vem desde 2015, de um outro projeto que foi idealizado por uma amiga minha, professora Márcia Moura, que era professora de matemática e também lecionava artes, que todos os anos ela organizava um projeto, né, chamado Orgulho Afro. Esse projeto Orgulho Afro, ele é uma homenagem a Luiz Eloy, que foi um importante líder dos movimentos negros aqui de Arco Verde, que faleceu em 2015. E aí, todos os anos, ela preparava um desfile, né, e pessoas convidadas do movimento, e o desfile afro que era composto por estudantes da nossa escola. E aí, desses estudantes, inclusive eu, né, me senti tão contemplada, vamos dizer assim, mudou a minha vida, trouxe para mim uma nova visão sobre a importância de estar trabalhando essas temáticas dentro da escola. E aí eu comecei a me interessar por questões ligadas a gênero, sexualidade, por meio desse projeto, assim como algumas estudantes que também se sentiram sensibilizadas. Então, as Dandares vão vir justamente desse outro projeto, que é o projeto do Orgulho Afro. Pode passar. E aí é uma imagem, tá certo, do projeto da minha colega, minha amiga Márcia Moura, e alguns estudantes, quando teve, né, esse desfile em 2018, tá certo? É um projeto dela que nos inspirou ao nosso projeto. Pode passar. Então, a gente vem trabalhando alguns temas dentro dessa questão, e durante esse ano, né, mesmo com as dificuldades em relação à pandemia, né, nós voltamos às aulas, depois agora em julho, e nós já tínhamos organizado um projeto justamente para contemplar o 25 de julho, né, que é o dia em que a gente reflete, né, sobre a questão das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. Então, a gente pensou nessa possibilidade de realizar um encontro, né, para poder discutir a questão das mulheres negras, certo? E nós começamos, né, a organizar, tá certo, esse trabalho, e fizemos algumas atividades, né, em sala de aula, tal, que a gente vai mostrar já já, tá certo? Então, esse projeto, ele tem como intenção estar discutindo as estéticas pretas, né, as estéticas pretas que são, vamos dizer, são excluídas na nossa sociedade, né? Então, a gente tem uma sociedade que impõe uma estética padrão, né, que é a estética da mulher branca, do cabelo liso, ou do homem branco, do cabelo liso e tal. E aí a gente queria a possibilidade de estar mostrando essa diversidade de estéticas, né? E a gente sabe que essas imposições de padrões estéticos, a gente sabe que está ligado a uma cultura que vem da colonização, né, que a gente chama de cultura da colonialidade, né? E essa cultura da colonialidade, ela, infelizmente, né, ela está presente dentro da nossa sociedade, né, impondo padrões. E aí, desde do desfile do Orgulho Afro até as nossas atividades, a gente começou a discutir sobre isso. Pode passar. Então, esse projeto, né, por pretos, pretas, crespas e crespas livres,
tinha justamente como essa intenção, né? Essa necessidade da gente estar discutindo as interseccionalidades, certo? O que é trabalhar interseccionalidades? No mês de julho, né, que a gente chama o Julho das Pretas, a gente está pensando nessa diversidade, certo? De mulheres, né? De mulheres negras, cis, gordas, magras, trans, né? Todas essas mulheres, essas mulheraridades, né? Essas diversidades de mulheres, certo? Porque a gente entende que não adianta a gente trazer uma temática sobre racismo na escola sem a gente poder falar de racismo e gênero sem colocar essas diversidades, né? Então, quando a gente fala em negritude na escola, né, em mulher, qual o tipo de... A gente vai escolher de quem a gente vai falar, né? A gente não pode, a gente tem que falar sobre essas diversidades, né? Essas diversidades de corpos, né, que estão no nosso ambiente escolar, né? Então, entender as dificuldades, né, as exclusões em relação às mulheres pretas e quando elas são trans e quando elas são gordas, né? Então, e quando elas são também umbandistas, né? Que a gente tem muitas meninas na nossa escola, assim como meninos também da Umbanda, de religiões, né? De matriz africana. E aí a gente precisa estar contemplando essas diversidades, tá certo? E aí a gente pensou realmente em trazer a história, né, essa análise sociológica, né, dessas diversas mulheres, né, dentro da nossa escola, da nossa cidade. Pode passar. Então, a gente desenvolveu algumas atividades, tá certo? Para a gente poder estar trabalhando essas temáticas, tá certo? Primeiramente, nós começamos a falar, pensamos em aulas expositivas, né, para falar um pouco sobre essa questão do racismo, né, e da eugenia, para a gente pensar o conceito de racismo, pensar o conceito de eugenia, né? Então, essa parte foi ministrada por mim, né, nas aulas de sociologia, e aí a gente foi pensando como é que a questão do gênero e do racismo, né? Então, a gente trabalhou isso para a gente poder entender, né? Porque se a gente está falando em violência contra as mulheres também, e aí se a gente não traz a questão do gênero ligada ao racismo, né? Então, não tem como a gente trabalhar, tá certo? E a gente fez também uma leitura de textos, né, de uma escritora maravilhosa, chamada Grada Quilomba, né? Ela escreveu o livro Memórias de Plantação, certo? Então, nesse livro, Grada Quilomba, ela tem uma visão, né, sociológica sobre questões raciais, assim, dentro de uma linguagem que é extremamente acessível aos nossos estudantes, né? Então, ela traz, né, por exemplo, os textos que nós trabalhamos, ela fala sobre essa questão das subjetividades, né, da escuta, né? Então, quando a gente quer tratar essas temáticas na escola, uma coisa que a gente precisa saber é fazer, como diz Grada Quilomba, ter um exercício da escuta, né? Da escuta da história dessas mulheres, a história, as suas individualidades, suas subjetividades, né? Então, Grada Quilomba, ela traz isso e ela vai falando, dentro dos textos que nós destacamos, a questão da estética mesmo, a questão do cabelo, né? Que quando ela conta a história de uma menina, né, que tocavam no cabelo dela sem pedir permissão, era uma invasão, né, dos corpos, né, uma invasão do nosso território. E aí a gente tentou, né, com esse texto, complementar o nosso estudo sobre racismo e eugenia no Brasil.
certo? E aí, em seguida, nós tivemos um dia de encontro, tá certo? Onde nós reunimos alguns estudantes na escola, né? Os estudantes tomando as medidas, né, de proteção contra a Covid, e a gente fez o distanciamento. A gente organizou um espaço, né, o espaço do refeitório que a gente tem lá na escola, justamente para a realização dos outros momentos que nós realizamos. Primeiramente, nós falamos sobre, convidamos uma ex-aluna nossa, chamada Angélica, né, que estudou conosco, terminou em 2019. Angélica, ela trouxe uma fala sobre as estéticas opressoras, né? Então, Angélica justamente foi aquela menina que participou do projeto Afro da minha colega Márcia Moura, né? Então, ela é uma das meninas que assim como eu, né, que se sentiu mobilizada, se sentiu contemplada, né, por esse projeto que acabou modificando a vida dela. E aí ela estava lá dando o seu testemunho, falando sobre o que é ser uma mulher preta, gorda e umbandista, né, dentro na nossa cidade de Arco Verde. E como isso fez uma diferença muito grande na busca dela, na vida profissional dela, né, a consciência que ela tem, né, sobre a gente ainda tem um comércio, né, assim, lojas que ainda não são sensíveis, né, a essa questão das estéticas, né. Então ela é uma menina, ela é modelo, né, de plus size, e ela fala justamente desses desafios que ainda tem na nossa sociedade, tá certo? Sabemos que é um trabalho maravilhoso, Gabriela, sabe? E isso nos alerta para o fato de que no campo da igualdade de gênero, raça e etnia, há muitos desafios, né, a serem enfrentados. Então, parabéns ao Núcleo de Estudo de Gênero, parabéns a você e a todos e todas envolvidos nesse processo de construção. Obrigada, tá? Tá bom, obrigada. Continuando com a nossa apresentação da categoria Comunicação Oral dos Núcleos de Estudo de Gênero e Enfrentamento da Violência contra a Mulher, trazemos agora a Erende Belo Jardim com a professora Maria Ângela Araújo. A Erende Belo Jardim traz um projeto Ser Diferente Não é Doença. Então, bom dia. Como a professora Leusa já falou, né, eu sou a professora Ângela, sou especialista em História do Brasil e leciono na Erende Belo Jardim, onde temos o Núcleo de Estudo de Gênero, professora Bernardina Santos Araújo Souza. E nós estamos trazendo as nossas ações do nosso núcleo, Ser Diferença Não é Doença. Pode passar. Aí nós temos o Centro de Ensino Experimental de Belo Jardim, CEBEJA, que iniciou com atividades em março de 2007 e hoje era em Belo Jardim. Temos como nossa gestora Galba Cristiane, nossa assistente de gestão Josenilda de Abreu e Ivanilda Lima, nossa chefe, nossa coordenadora pedagógica, e Jane Clay Freitas, que é a nossa secretária. Estamos aí, eu e a minha parceira Onay Cristiane, fazemos parceria no nosso núcleo de estudo de gênero. Então, o projeto Ser Diferença Não é Doença, nós temos como público-alvo todos os estudantes da escola. Abordamos conceitual direitos humanos e diversidade, metodologias, leituras, análise de reportagens, participação em palestras, seminários, debates e nas ações do Dia Internacional do Combate à Homofobia, que foi 17 de maio. E no Setembro Amarelo de 2021, inauguração da Biblioteca Virtual Dandaras, com relevância da proposta de luta pela vida. Temos aqui, nas nossas ações, que foi uma palestra sobre diferença não é doença. Então, nós trouxemos o psicólogo Júlio César e também nossos ex-alunos que fizeram parte desse momento. Então, por que diferença não é doença? Então, a gente vê que crianças e adolescentes que se reconhecem logo cedo na vida como diferentes dos padrões heteronormativos, que tendem a enfrentar obstáculos sociais que muitas vezes se iniciam no contexto familiar.
como a não aceitação, por exemplo, que pode envolver julgamentos, discussões, brigas e até expulsões de casa. Muitos desses obstáculos têm dado continuidade a um ambiente, até no próprio ambiente escolar. E por parte de nós, professores, trouxemos essa palestra, junto com os nossos alunos e ex-alunos também, que é uma parte importante para que a gente debata que o nosso lugar de fala é sempre a sala de aula e o chão da escola é o local onde a gente pode debater a questão da diferença não é doença. Temos aí também a questão dos assassinatos de mulheres trans, né? Que nós escolhemos Marielle para fazer parte desse momento nosso, porque a gente vê que, infelizmente, Pernambuco foi alvo de violentos assassinatos das mulheres trans. Também, outra também, que foi Roberta, também foi vítima também de assassinato, né? Que foi incendiada, infelizmente, e chegou a perder sua vida. E aí nós temos também na nossa letiva, a minha letiva é desigualdades no nosso núcleo, a gente trabalha muito a questão da desigualdade de gênero, as dificuldades enfrentadas pela desigualdade de gênero no Brasil. E a minha letiva, ela traz esse leque justamente com os movimentos feministas, e trouxemos também as nossas alunas que fazem parte dessas eletivas. Então, a gente está sempre em contato com eles, com seminários, com palestras, fazemos juros simulados em relação aos temas de homofobia, violência física, psicológica, patrimonial e também a violência sexual. Aqui foi o Setembro Amarelo. A gente vê também que, em relação à questão dos nossos alunos, alguns casos também de... Ai, Jesus, me perdi. Vou ter que voltar de novo, minha gente. Leus, eu estou tão ansiosa. Pode voltar de novo. Pode começar a partir daí. Eu faço pode? Pode. Então, nós temos aí o Setembro Amarelo, que foi um tema bem debatido na escola, então foi feita uma palestra com a psicóloga do CREAS e do CRAS, aqui da cidade de Belo Jardim, onde nós tivemos essa palestra lá na quadra, e trouxemos para o auditório também a temática também, onde fizemos um júri simulado também em relação a essa questão. E a gente vê que a questão do Setembro Amarelo trata muito a questão da vida, e os nossos alunos foram inseridos também, e estão inseridos no nosso núcleo de gênero, nele como um todo, que vem somar diante das temáticas que nós temos no nosso núcleo de gênero. Aqui é a nossa biblioteca virtual, que devido à questão também da pandemia que nós tivemos, aos alunos manusear o livro físico, está na escola, infelizmente a pandemia tirou esse momento nosso, então nós decidimos a biblioteca virtual, onde eles têm lá o seu Gmail, clica lá no linkzinho, já abre o livro em PDF e faz as atividades do nosso núcleo de gênero. E essa biblioteca virtual, ela foi feita exclusivamente só para a questão de gênero, o que também facilita também as atividades dos nossos alunos nas aulas remotas, quando estávamos no remoto, porque de casa mesmo eles poderiam acessar o seu material e fazer as atividades, não sendo necessário vir à escola. E já que estamos no presencial, ainda continuamos com as atividades da nossa biblioteca virtual chamada Dandaras. Resultados esperados e evidências: maior participação nas discussões, nas ações realizadas pelo núcleo de gênero, maior acesso a leituras específicas sobre gênero e diversidade, estudo consciente e acolhedor da temática de gênero e diversidade. E muito obrigado pelo momento, isso me engrandece muito fazer parte desse momento. Agradeço muito, professora. Esse projeto é bastante importante, o núcleo é muito envolvido com a temática. Os alunos, as alunas são muito envolvidas no núcleo. O núcleo está de parabéns. Tá? Muito obrigada. E obrigada, gratidão pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Bela não, você é muito humilde, porque não ficou muito legal não, viu? Porque eu estou muito ansiosa.
Ô, Leusa, só tá faltando uma. Jussara, né? A gente vai dar 2 minutinhos para ela entrar. Eu não posso ficar... Olha, eu acho que Jussara não vai gravar, porque pelo que eu ouvi ontem lá no evento, ela falou com Mari para gravar depois, porque ela disse que ia chegar cansada, não sei o quê, e tinha um evento na escola. Então, se ela não entrou até agora, eu estou tentando falar com ela que ela não responde, é porque ela não vai gravar hoje, Ricardo. Sabe? Eu acho que é isso. Tá bom. Entendeu? Ontem a gente viu ela. Para ficar gravando depois, vai ficar muito, muito trabalhoso para mim, entendeu? E a mostra tá pertinho já. Eu sei, mas ela falou lá, e Mari disse, não se preocupe. Aí eu entrei em contato com ela aqui, ela não respondeu, e ela não está na sala, então é porque... E agora vamos escutar um papo de pretas da EREM Maria Cavalcante Nunes com a professora Jussara Araújo. Oi, boa tarde. É um imenso prazer estar aqui de novo, apresentando uma experiência exitosa que nós tivemos com o nosso núcleo de estudos de gênero e enfrentamento à violência contra a mulher aqui no Sertão. Estou representando a EREM Maria Cavalcante Nunes e o nosso NEG Dandaras. E Papo de Pretas, ele tem foi um trabalho, não é, construído durante o mês de julho, quando a gente despertou para a construção de uma agenda do Julho das Pretas. E, levando em consideração, principalmente, esse período de pandemia, a gente pensou muito, né, em como o núcleo, em como o NEG, poderia estar mais próximo, apesar do isolamento e do afastamento social. Então, o Papo de Pretas vem justamente para isso, para que a gente continuasse uma proposta que nós tínhamos em relação às nossas cirandas, às nossas rodas de conversa, e utilizar um outro espaço, o espaço virtual, para a gente continuar com os nossos debates, as nossas dúvidas, os nossos estudos. E Papo de Pretas tem foi feito nessa perspectiva. Pode passar. Por que a gente considera esse trabalho relevante? Por alguns fatores. E eu vou colocar aqui alguns primordiais, que é justamente essa construção dessa agenda, né? É a discussão dessas pautas, que o próprio NEG se apropriou durante o seu processo de efetivação e de trabalho numa realidade em que a gente discute sobre o recorte de gênero e raça. Um outro fator interessante foi como a gente vai se encontrar durante a pandemia, como a gente vai continuar com esses papos. E mais ainda, como a gente vai se fortalecer em relação ao núcleo de estudos de gênero de uma escola do sertão, em que alguns municípios também têm os seus núcleos de gênero, mas a gente não conversava entre si. E é interessante como esse espaço do Papo de Pretas fez com que a gente agregasse outros NEGs, né, no fortalecimento dessa caminhada em relação ao enfrentamento à violência da mulher. E o terceiro aspecto foi que nós precisávamos dar visibilidade às pautas de luta que se reverberam no espaço escolar, principalmente em relação ao racismo estrutural. E nessa perspectiva, a gente precisava se fortalecer como mulheres pretas, certo? A trazer as nossas referências em relação a essas mulheres pretas e que são referências também na luta antirracista. Pode passar. Em relação a isso, então, como foi que a gente fez essa construção? Os integrantes do NEG Dandaras as integrantes e os integrantes entraram em contato com o NEG Fridas, que é também da cidade de Jatobá, e por intermédio do NEG Fridas, a gente também entrou em contato com os grupos que discutem gênero na cidade de Jatobá. Então, foram três escolas juntas, e de 2 municípios, que começaram também a construir essa agenda das pretas.
Nós realizamos 16 dias de ativismo pela visibilidade das mulheres pretas e suas pautas de discussão, utilizando as redes sociais. Então, os recursos que nós tínhamos, justamente, e os recursos que todo mundo estava utilizando, a gente passou a se apropriar disso. E nós começamos a fazer esse trabalho fazendo essas conversas virtuais, através de aplicativos de vídeo, né? Através de aplicativos de conversas. E essas estudantes, nos 16 dias de ativismo, passaram a pesquisar sobre essas mulheres pretas, né? Passaram a discutir, a trazer para dentro do NEG e também para o Papo de Pretas, essas mulheres negras que estavam com a caminhada de ativismo em relação a essa luta antirracista, mas que elas desconheciam. E nós também nos apropriamos das nossas rodas de conversa, nossas cirandas, com mulheres negras, e a gente conseguiu entrar em contato, que em outra realidade a gente não tinha como conversar pelas distâncias, pela própria estrutura financeira e de distanciamento, a gente trouxe para nosso papo de conversa, nosso papo de pretas, essas mulheres para conversar com a gente. Então, nós tivemos uma primeira roda de conversa, e nós finalizamos com a última roda de conversa, e nesses 16 dias de ativismo, as meninas passaram a pesquisar, a fazer e a produzir seus vídeos contando a história. Vamos para o próximo. Então, quais foram os objetivos desse trabalho? Desconstruir padrões raciais e de gênero, promover identidades femininas negras positivadas, visibilizar mulheres negras em diversos segmentos da sociedade, desnaturalizar práticas racistas, misóginas e patriarcais, e destacar mulheres de lutas de mulheres negras contra o racismo nas diversas esferas da sociedade. Então, trazer também, né, esse debate sobre os impactos do racismo na vida de estudantes pretas e criando espaço de escuta contra a permanência de práticas racistas. Esse último objetivo, ele tem se fortalecido muito nas nossas rodas de conversa, que é esse espaço de escuta. E a escola como espaço para escutar as meninas dentro das suas realidades e dentro das violências que elas sofrem diariamente. Pode passar. Então, assim, a gente tem a primeira experiência, nós abrimos o Papo de Pretas, com uma convidada muito especial, que conhecemos durante as lives e durante as conversas e formações que a Secretaria da Educação nos proporcionou, e nós conseguimos entrar em contato com ela, que é o Dailda Alves. Então, a Dailda já faz um trabalho aí na região metropolitana, mas ela não conhecia o nosso sertão, e nós tivemos essa oportunidade. E esse primeiro papo foi justamente trazendo para a Gugumi essa professora, poeta, ativista, e para discutir o racismo na escola e os impactos na vida das meninas pretas. Então, foi a primeira roda e a primeira ação desses 16 dias de ativismo. Continuando, após a primeira roda de conversa, nós utilizamos nossas redes sociais, tanto do NEG Dandaras como do NEG Fridas, e também da escola de referência da EREM de Itaparica, que é na cidade de Jatobá. As meninas produziam os vídeos, faziam as pesquisas, produziam os vídeos, e todos os dias nós tínhamos um vídeo a ser colocado nas nossas redes sociais. Então, era uma ação em harmonia, né? Todos os dias, naquele mesmo horário, a gente divulgava o vídeo com o resultado das pesquisas das meninas. Então, essa postagem diária, tanto no Instagram, no Facebook dos NEGs, e site oficial da escola, fez parte da agenda das pretas dentro desse projeto do Papo de Pretas. E nós encerramos os 16 dias de ativismo também com outra roda de conversa, quando a gente traz Vanessa Torquato, que é uma ativista, ela é do movimento negro, de mulheres negras do sertão, e ela é estudante de psicologia da Univasf. E a nossa conversa, ela teve um formato de ocupação do espaço, né? Então, ela traz a temática de lugar de preta na universidade e os desafios que essa mulher preta, quando adentra ao espaço acadêmico, ela encontra, né? Ela é desafiada o tempo todo,
ela é colocada em algumas realidades que só a resistência e a união dessas mulheres pretas podem fazer com que ela termine o seu tempo de escolaridade. Então, as conversas, todas elas, com a participação das meninas e dos meninos também, dos outros NEBs, foi de muita relevância para que a gente se apropriasse, a gente chegasse muito mais perto de uma realidade que, para as meninas pretas, principalmente do sertão, se distancia um pouco. Pode passar. E qual foi o resultado? Pode passar isso aí. Qual foi o resultado? Né? Durante o período desses 16 dias de ativismo do Julho das Pretas, surgiu a proposta de criarmos um plano de enfrentamento ao racismo, machismo, LGBTfobia e todas as formas de opressão sofrida pelas estudantes pretas, né? Pelas meninas negras. Excelente, professora Jussara. É uma iniciativa fantástica essa de vocês unirem os núcleos do sertão, porque precisamos levar esses debates a mais espaços. Isso fortalece a nossa luta sempre, né? Muito obrigada pela participação. Você é show.